Ela, rei de Israel. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Ela, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel. Residia em Tersa e reinou 2 anos. Seu servo Zambre, que comandava a metade de sua cavalaria, conspirou contra ele. Numa ocasião em que ele bebia e se embriagava em Tersa, na casa de Arsa, intendente de seu palácio nessa cidade, entrou Zambre e o assassinou, sucedendo-lhe no trono, no 27º ano de Asa, rei de Judá. Logo que ficou rei e sentou-se no trono, mandou exterminar toda a casa de Baasa, não deixando vivo nenhum filho varão, nenhum parente, nenhum amigo. Deste modo exterminou toda a casa de Baasa, assim como o Senhor o predissera contra Baasa pela boca do profeta Jeú. Tal foi o castigo de todos os pecados que Baasa e seu filho Ela tinham cometido e levado Israel a cometer, provocando com o culto dos ídolos a cólera do Senhor Deus de Israel. O restante da história de Ela e suas ações, tudo está consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Zambre, rei de Israel. No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zambre reinou em Tersa durante 7 dias. O exército sitiava Gibeton dos filisteus. Quando o exército que estava acampado ali ouviu dizer que Zambre tinha conspirado contra o rei e o assassinara, todo Israel constituiu imediatamente como seu rei o general Amri. Este partiu de Gibeton com todo o Israel e veio sitiar Tersa. Zambre, vendo a cidade tomada, retirou-se para o fortim do palácio real e incendiou o palácio. Morreu assim pelos pecados que tinha cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, imitando o proceder de Jeroboão e entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel. O restante da história de Zambre e sua conjuração, tudo está consignado no livro das Crônicas dos reis de Israel. Então se dividiu o povo de Israel em 2 facções. Metade era por Tebni, filho de Ginete, e queria fazê-lo rei, e metade por Amri. O partido de Amri prevaleceu contra o de Tebni, filho de Ginete. Tebni morreu e reinou Amri. Amri, rei de Israel. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Amri tornou-se rei de Israel e reinou durante 12 anos. Depois de ter reinado 6 anos em Tersa, comprou de Semer o monte de Samaria por 200 talentos de prata. Constituiu uma cidade neste monte e chamou a Samaria do nome de Semer, a quem pertence o monte. Amri fez o mal aos olhos do Senhor, mas ainda que todos os seus predecessores. Andou por todo o caminho de Jeroboão, filho de Nabate, e nos pecados com que este fizera pecar Israel, provocando com seus ídolos a cólera do Senhor Deus de Israel. O restante da história de Amri, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Amri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe sucedeu-lhe no trono. Acabe, rei de Israel. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Amri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Amri, fez o mal aos olhos do Senhor, e mais ainda que todos os seus predecessores. Como se lhe não bastasse o andar dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e chegou até a render culto a Baal, prostrando-se diante dele. Erigiu um altar a Baal no templo em que edificou em Samaria.
Acabe fez também a Aserá, irritando assim o Senhor Deus de Israel, mais ainda que todos os seus predecessores no trono de Israel. No tempo de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou-lhe os alicerces ao preço de Abirão, seu primogênito, e pôs-lhe as portas ao preço de Segube, seu último filho, assim como o Senhor o predissera pela boca de Josué, filho de Num. O profeta Elias. Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos de orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Em seguida, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente, e vai esconder-te na torrente de Carite, que está defronte do Jordão. Beberás da torrente. Dei ordens aos corvos que te alimentem. Elias partiu, pois, segundo a palavra do Senhor, estabeleceu-se junto à torrente de Carite, defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne pela manhã e pela tarde, e ele bebia água da torrente. Passado algum tempo, secou-se a torrente, porque não chovia mais na terra. Então o Senhor disse-lhe: vai para Sarepta de Sidom e fixa-te ali. Eu ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Elias pôs-se a caminho para Sarepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba? Indo ela buscar-lhe água, gritou-lhe Elias: traze-me também um pedaço de pão. Pela vida de Deus, respondeu-lhe a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar este resto para mim e meu filho, a fim de comermos e depois morrermos. Elias replicou: não temas, volta e faze como disseste, mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traze-o para mim. Depois prepararás o resto para ti e teu filho, porque eis o que diz o Senhor Deus de Israel: a farinha que está na panela não acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram o que comer. A farinha não se acabou da panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. Algum tempo depois, o filho desta mulher, dono da casa, adoeceu, e seu mal foi tão grave que morreu. A mulher disse a Elias: que há entre nós 2, homem de Deus? Vieste, pois, à minha porta para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho? Dá-me o teu filho, respondeu-lhe Elias. Ele tomou-o nos braços de sua mãe e levou-o ao quarto de cima onde dormia e deitou-o em seu leito. Em seguida orou ao Senhor dizendo: Senhor meu Deus, até uma viúva que me hospeda quereis afligir, matando-lhe o filho? Estendeu-se em seguida sobre o menino por 3 vezes, invocando de novo o Senhor. Senhor meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a oração de Elias, a alma do menino voltou e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa e entregou-o à mãe, dizendo: Vê, teu filho vive. A mulher exclamou: Agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios.